Hoje eu tenho uma grande surpresa aqui para você, meu amigo e minha amiga do canal Mais Rock. Para quem diz que o rock acabou, tem uma turma lá de Brasília que está detonando. É uma grande cena alternativa, com muitas bandas de rock. E hoje, quem vai estar aqui comigo é a banda Brina, em um formato de podcast, um formato diferente, só que remotamente. E quem vai apresentar a galera é o meu amigo André. Vamos lá, meu amigo? Se apresenta e comece a chamar a turma aí. Fala, Marceleiro. Eu sou underground aqui de Brasília. Eu sou músico, né? Sou profissional de TI também, produzo algumas bandas, faço gravações também, trabalho com alguma coisa ligada à cultura, com esportes eletrônicos, um monte de coisa. E Brasília, cara, de uns 2 anos pra cá, eu tô vendo que voltou a fomentar bandas de som autoral, né? Várias casas de som, de botecos, bares, né? Estão abrindo e com foco voltado à música autoral. Isso tem sido muito bacana. Então a gente tem visto um show atrás do outro em várias cidades, não só em Brasília, no centro, né? Então isso é muito bom. E é um movimento que eu não tenho visto há muito tempo, porque aqui em Brasília ficou um bom tempo um patamar com bandas tocando só cover, né? Em barzinho e tal. E a cena autoral tinha sido praticamente devastada aqui por um bom tempo. Ficou bem uns 15 anos com poucas bandas autorais, assim. Ou, assim, quando elas se apresentavam, ninguém ficava sabendo. Agora você tá vendo uma divulgação e tá tendo show um atrás do outro. Achei muito legal isso. Todo fim de semana tá tendo show de banda autoral em Brasília. E em cidades diferentes. E nesse caso, hoje a gente vai estar trazendo uma banda que ela faz parte do cenário do rock alternativo. Ela tá com a sonoridade voltada assim pro som dos anos 90, pro rock alternativo. É a Brina. Aê! Então vamos lá, Brina hoje tá com a gente aqui nessa noite de rock, e rock direto de Brasília. Agora eu vou chamar aí o pessoal, vou falar com a Krishna. E aí, Krishna, tudo bom? Oi, pessoal. Boa noite para vocês. É muito bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade de divulgar o som autoral de Brasília. Essa daí foi a Krishna. Agora eu vou chamar ele que é o cara, Dr. Simon. Fala aí com a gente, Simon. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou Simon. Entre vários projetos eu estou tocando bateria com a Brina desde o começo do ano, que disse que retornou. É uma banda que já teve atividades ali no meio dos anos 2000. E recebi a proposta da Krishna, do André, do Sérgio, da Poli, e a gente montou a banda novamente. E daí em diante uma sucessão de bons shows, projetos. Estamos pensando em gravar alguma coisa. Já tem mais ou menos algumas outras perspectivas, desde boas pós-profissionais, como também participar de alguns outros festivais que aqui em Brasília, como você colocou, meu amigo, e o André também disse bem, a cena está bem ativa, né? Então é aproveitar o momento, fazer com que a banda apresente o máximo possível um ótimo show que está rolando na cidade, em várias outras localidades, tanto aqui no plano piloto quanto na cidade satélite, e fazer com que haja esse fortalecimento, né, da cena. A gente acha que não existe, mas a cena underground indie, ela existe. A gente fala assim do underground, né? Só vem a cabeça heavy metal, hard rock, coisa. Mas não, a cena indie, a cena pop, ela existe. É uma cena muito boa e muito forte. Bom, vamos lá, aconteceu um probleminha técnico aqui com o Serjão. O Serjão também é membro da banda, mas vamos ver se ele volta aí no decorrer do nosso bate-papo. Eu queria saber o seguinte, cara, qual o tipo de música forte aí da banda? Eu cresci ali nos anos 90, ali com grunge, folk, né? Então o grunge é uma grande influência, ali o rock dos anos 90, o rock alternativo no Smashing Pumpkins, Pixies,
e Nirvana e toda aquela galera daquela época. Mas a banda é bem diversa. O Sérgio gosta muito da parte do Oasis e das bandas. E o Simon é mais do heavy metal, né? Baterista de heavy metal. Então tem um lado bastante Beatles, bastante rock alternativo dos anos 90, tem um pouco do metal e de bandas mais desconhecidas do rock alternativo também. E um lado bem brasileiro também com a nossa baixista Polly. Caramba, faltou então a Polly aí, né? Mas aí a gente um dia marca aí com todo mundo. Mas, cara, tudo bem, vocês falaram de Beatles, falaram de heavy metal, mas o som que impera na banda de vocês, eu vou estar colocando aqui vídeo, tá? De vocês, que vocês devem me mandar. O som de vocês é parecido com o quê? Com os anos 90, com os anos 80, ou realmente é aquela mistura brasileira que nós gostamos? Bom, tudo que você colocou é mais ou menos um apanhado, né? É uma coisa mais um rock inglês, ali um Manchester Sound, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Então o que é que nós vamos ter aí? Vai ter bastante Stone Roses, vai ter muito Oasis, vão ter influência de coisas mais tranquilas, a parte final da carreira dos Beatles, vai ter uma coisa ou outra assim de The Who, que eu sou bastante fã, então assim, Caraca, legal. como a Christian colocou, eu cresci num ambiente em que meu pai ouvia muito The Who, Led Zeppelin, Sabbath, as coisas assim mais antigas, da década de 1970, né? E aí eu fui, digamos, evoluindo, né, naquilo que o hard rock vai levar para o ano 1980, já levando uma coisa um pouco mais heavy metal e coisas do tipo. Também tem um pouco de uma cena um pouco mais glam, mas ainda não tão glam quanto o rock que foi o rock norte-americano, estadunidense, né? Então tem um pouco de Shub, tem Barry Sebastian, o Sérgio gosta bastante, a Christian também. Nisso dos anos 1990, a gente, como grupo, a gente ouve muita coisa tipo Soundgarden, Nirvana. Eu gosto bastante de Foo Fighters. Eu baseio muito do que eu gosto, principalmente em baixistas e bateristas. Mas então estava falando do Keith Moon, né? Então o John Entwistle é um cara que eu ouvia bastante como baixista. Então o Foo Fighters tem muito disco, tem um baixista bem sólido, um baterista que vai aquela coisa de fazer muitas viradas, de atacar a caixa várias vezes, de um contratempo ou outro que é assim e tal, e você contar em 7/8, em 13/8, coisas desse tipo. Então é algo que me alimentou bastante a vontade de, quando virei um musicista, de mais ou menos nessa pegada, né? Então, eu ouvi muito John Bonham. John Bonham tem muito de funk norte-americano, tem muito da música swingada, e que era muito comum chegar por meio do que a Motown fazia, né? E nos Estados Unidos e a Inglaterra recebia aquilo e eles iam fazendo as suas adaptações, né? Então eu ouvi muito dessas coisas, muito desse tipo de som, e isso me moldou como músico nesse sentido, né? De levar bastante o baixo e a bateria, bastante harmônicos, bem definidos, mais ou menos o Tef, você tinha uma linha de baixo que levava sempre colando ali no bumbo e tudo mais, fugindo um pouco das batidas 1 e 3 ou 2 e 4 de caixa de bateria e indo mais no boom e tudo mais. Composição. Quem é que faz a música da banda? É coletivo? É alguém que chega com uma ideia e vocês começam a trabalhar? Como é que é essa parte de composição? Que vocês são uma banda autoral. E banda autoral, pô,
Geralmente tem alguém aí que gosta de trabalhar mais. Mas vocês deixam a pessoa trabalhar e depois vocês vão ali, misturam as ideias, vocês tiram um dia no estúdio para chegar e não, vamos compor hoje. Hoje vai ser só composição, vamos ver o que rola. O compositor principal, que tem a maioria das músicas que a gente toca hoje. Eu tenho as minhas composições e o Sérgio também. Então a gente acaba levando para o estúdio uma coisa pronta, né? Assim, não totalmente pronta, mas uma ideia. E aí isso vai se formando por meio dos ensaios, né? A gente vai melhorando, mudando uma coisa ou outra. Essas músicas que fazem parte do nosso set hoje são músicas que a gente já tocava na formação inicial da banda, mas que tem mudado, né? Tem mudado um pouco ao longo do tempo e eu acho que estão ficando melhores. Bacana, legal. Como a Krishna bem colocou, né? Mais ou menos você chega com o esqueleto da música montado, ou às vezes a música como de formações anteriores já gravada, que seja uma demo, que seja algum lançamento oficial, e aí a gente trabalha, né? Eu tento seguir inicialmente o que está gravado, né? Então eu sou aquele cara mais ou menos, e se você me pedir assim, tira essa música aqui, cara, eu vou tirar a música como está no disco, né? Eu toco ela ali no ensaio, tudo mais, maravilha, passou. E ao longo dos ensaios eu vou começando a botar um elemento ou outro aqui, uma coisinha a mais aqui e tal, sem desvirtuar completamente o que está ali, mas claro, colocando um pouco do que eu fui ao longo dos anos desenvolvendo como aquele que é o meu estilo, a técnica que eu partei a usar e tudo mais. Então a gente recebe mais ou menos pronto e vai montando aos poucos. Estamos começando a trabalhar com as músicas da Krishna agora. Então ela tem mais ou menos uma ideia, ela traz a música no violão, a gente vai colocando aqui, ela diz assim, puxa, eu tinha uma ideia de bateria mais ou menos assim, uma linha de baixo mais ou menos assado, e queria que fosse algo, um DTM e tal, e a gente vai moldando dentro do que ela vai estabelecendo. Inclusive quando a gente chegou aqui, estava conversando com ela justamente isso, e uma das músicas, como está indo muito reto, né? O tempo inteiro bateria no 2 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A caixa ali. Aí eu falei para ela que eu estava pensando de botar no refrão, justamente ao invés de ser no 2 e 4, botar no 1, 3. Então você vai, entendeu? Você entra antes para dar mais tempo de que a voz dela justamente case no que é a batida mais forte, ou aquilo que entra o primeiro tempo, né? E aí é isso que a gente fica conversando, né? Cada um vai dando uma sugestão aqui e tal, e molda a música como um grupo fazendo o arranjo por inteiro. Aí vocês já tem alguma mídia? Vocês já tem, assim, música no Spotify? De repente fita demo para apresentar? Como é que é feita a divulgação aí de bandas em Brasília? Porque, sinceramente, eu no Rio aqui, eu nunca ouvi falar que o mercado estava tão aquecido. O André que vem falando para mim, pô, Marcelo, aqui em Brasília tem um movimento, nós somos cristãos, né? Mas somos roqueiros. Mas ele me falou isso aí, me deu uma curiosidade. Eu falei, pô, convida os caras, pô, vamos botar isso daí para frente, vamos jogar, que tem gente lá falando. O rock ainda respira em Brasília, como a gente sabe que respira em São Paulo. Agora aqui no Rio tá meio parado, mas também tem bandas aqui, tem alguns eventos em praça pública. Mas como é que vocês divulgam a música de vocês? Tem shows, tem festivais? Como é que tá esse lance aí de divulgação das bandas de Brasília? Eu acho que o maior veículo agora é o Instagram, né, e o YouTube. Mas a gente ainda está começando, né? Não conseguimos ainda gravar para colocar no Spotify. Mas alguns amigos que já têm algum tempo de banda, a gente vê que já estão no Spotify ou em outras plataformas de streaming. E a gente quer chegar lá, só que ainda não... A gente tem demos gravadas ainda antigas, da antiga formação da banda.
Mas é nosso objetivo, né, próximo, ter mais músicas para divulgar. E o que eu vejo é essa movimentação dentro do Instagram, né, de todas as bandas, dos locais do show, as bandas se aproximando de novo. E eu vejo que está crescendo, né, uma cena novamente, e tem show toda semana. Pô, bacana, bacana. Se tem show toda semana e vocês estão crescendo, cara, antigamente, né, na década ali de 80, existiam as gravadoras, né, e eles pegavam bandas, 2 bandas, 3 bandas, faziam um vinil ali com 12 músicas, né, 10 músicas. Isso aí eu acho que é difícil de acontecer hoje em dia. Mas as bandas estão unidas, as bandas estão criando locais para encontro de bandas, para vocês se reunirem ali, tocar, divulgar. Uma banda tá tocando música da outra e chega lá, essa música aqui é da banda tal, e pô, a gente vai tocar para vocês. Tá havendo esse coleguismo aí em Brasília, que sinceramente, cara, eu tô querendo que espalhe. Se tem coisa boa, vamos ser então o primeiro canal a mostrar. E a gente já tá aí começando bem com vocês. Então vamos botar isso daí para frente. Mas tem essa amizade das bandas, uma tocar junto com a outra, ou uma tocar música da outra. Aqui, ó, essa camisa aqui é da banda tal. Pô, vocês têm que conhecer, é bacana pra caramba. Como é que tá isso daí? O coleguismo, nesse ponto aí, eu acredito que seja mais das bandas se unirem para formar um cast ali e você ter um show de 2, 3 bandas. E se não tão amigas, pelo menos são bandas que já tocaram em alguma ocasião ali juntos e tal, e vão repetir um outro evento e tal. O coleguismo de eu dizer assim, eu vou tocar uma música do Capibara, ou uma música do Tigres Robô e tal. Não, isso provavelmente não deve acontecer. Não agora. Eu não posso dizer que se daqui a 2, 3 anos, com a cena se fortalecendo, e é algo que, na minha opinião, já faltava desde a década de 1980, que é uma gravadora que pudesse, à época e hoje também, chegar e falar assim, selo, não precisa nem ser uma gravadora, como a gente fala com estrutura física, não, nada disso, um selo. Fala, olha, vou angariar tais bandas, vou botar vocês um portfólio X, vamos entrar em estúdio, vamos custear tanto, cada um paga tanto e tal, e eu vou lançar vocês em mídia, e eu trato de correr atrás de botar em Spotify, e vocês correm com o registro disso aí. Não vai ser agora. Gostaríamos que tivesse. Porque isso teria alavancado muitas bandas no passado, e continuando em existindo, outras bandas agora estariam mais ou menos muito mais estruturadas. Existem bandas que estão tocando agora, que eles visam bastante a questão do marketing para vender bastante camiseta. Aí sim, aquilo que você falou. Se no passado o coleguismo existia dessa forma, vou tocar tal show com uma camiseta de tal banda. O heavy metal teve muito mais isso nos anos 1980 e 1990. As bandas indie, as bandas pop, como a Brinda mais ou menos se encaixa nesse perfil, eu ainda não estou vendo isso. Mas é algo que, tipo, tanto a Krishna, quanto eu, quanto o Sérgio, quanto a Poli e o André, a gente já deslumbra entre nós mesmos. A gente tem uma camaradagem muito grande em relação a bandas de amigos, inclusive a banda que eu estou usando é de um amigo nosso, com quem nós já tocamos, o Gustavo. Ele é um dos guitarristas do Viva Hate, a banda de tributo do Will Smith, lá de São Paulo. E então a gente tem esse lado, né? Mas às vezes isso é muito mais espontâneo da banda, das pessoas que reúnem, porque tem esse pensamento em comum de uma colaborar com a outra banda, do que mais ou menos da cena em si. A cena, ela é, infelizmente, sempre egoísta. Ela não vai ser boazinha, eu vou fazer tal coisa porque eu quero ajudar. Primeiramente você vai se ajudar, depois você vai ajudar a si mesmo, daí você vai ajudar você e sua banda, para daí você pensar em ajudar outra pessoa, e aí sim é verdade.
É mais ou menos isso. Então, não sei se o André, nosso amigo André, vai concordar comigo. Talvez, nesse aspecto, as bandas de heavy metal daqui do Distrito Federal, tipo NW77, Amazing, o pessoal que toca no Pro Palco, todos eles têm talvez um pouco mais disso, e esse senso comum de ajudar um ao outro, do que no passado. Hoje eles têm essa visão. O Death Slam faz bastante isso. Eles chamam bandas amigas a participar de certos festivais. Headbangers Attack, coisa do tipo. DFC, exatamente. Várias dessas bandas, eles trabalham esse senso de colaboração, vamos dizer, uma cooperativa. No passado, talvez o André vai lembrar, já teve associações de bandas aqui no Distrito Federal e tudo mais. Infelizmente, não deram certo. Deram certo até durante um tempo, né? Mas aí a gente foi perdendo espaços culturais com diversos outros governos locais aqui no Distrito Federal que vieram, e nem sempre o mesmo secretário, quer dizer, o novo secretário de Cultura vai pensar como o anterior. Na verdade, um programa que às vezes está dando certo por uma ou duas administrações, acaba sendo retirado justamente porque o cara quer fazer o quê? Botar o peixinho dele, mudar o esquema que está ali e colocar um novo. Entende? Isso, infelizmente, também acaba influenciando muitas bandas que veem mais ou menos isso. Eu sou peixinho de tal pessoa, então eu vou ficar naquele grupinho ali e vou ficar mamando, fico ali e não vou sair disso. E logo em seguida, quando entra um outro secretário ou uma outra pessoa que vai pensar diferente, vai querer colaborar mais com todo mundo, abrir o leque e trazer outras opções de banda, e aí a pessoa vai e cai, né, e nunca mais aparece sempre. Muito disso, infelizmente, ficou meio que registrado no passado, né? E quero crer que isso não vai mais acontecer. Que se tiver um pouco mais de colaboração dos promotores, que chamam bastante, né? Mas algumas bandas que eu coloquei, elas usam mais o marketing, então eles levam bastante camiseta, levam patch, levam seus CDs e tal, e além de terem, né, a plataforma para divulgar a própria música, daí eles ganharem algum valor. Porque se a gente puder vender de cachê, ou do público que vai, rapaz, é pouco que vem. Ou às vezes, na maioria das vezes, é nada. Bom, Marcelo. Apenas a divulgação da banda em si, um show, um evento. Complementando o que você falou, né? Aqui em Brasília, cara, se perdeu muito espaço por sertanejo, não? Tipo assim, os eventos que o governo, com a parte cultural fazia, geralmente esse pessoal, eles são mais organizados para questão de empresas, são empresas, né? Não são música, é empresa. Aí eles fazem, quando tem coisas culturais, eles vencem os editais e esses grupos, tipo feira, antigamente as feiras que tinham, tipo cada cidade tem uma feirinha assim que pagou pecuária e tudo. Cara, tem um local aqui que é a Grande do Torto, que é uma feira gigante, e os caras faziam show de rock assim, grande, sem ser coisa de motoclube. Muito evento. E aí você fala, e é um espaço do sertanejo, né, teoricamente. E na cidade de Itatetes também, que no entorno, tinha várias, tipo assim, período junino e tudo, bandas autorais tocavam. Hoje, isso aí assim, eu sei que o pessoal, cada um tomou seu rumo, né? Mas antes era possível você ver isso, né? E acabou isso. Era só um complemento aí, tá? Pra tua fala. Mas eu tenho a impressão, assim, vendo as pessoas organizando shows, que os organizadores de shows estão querendo financiamento, estão reclamando que não tem financiamento. Então pode ser que daqui a um tempo, pouco tempo, isso mude, né? Porque as pessoas estão voltando, estão querendo fazer melhores shows, né? Em lugares melhores, com as bandas que estão surgindo aqui. Aqui tem em Brasília o Toinha do Rock, né? Que se tornou uma referência aqui de Brasília, Marcelo. Aí tem o Toinha do Rock, cara, ele era um barzinho aqui na minha cidade de Samambaia, né? Eu moro em Samambaia. E ele virou uma casa de show. E foi para um espaço maior, cresceu, traz bandas internacionais para cá, grandes, né, assim, que eu nunca pensei em ver, tipo, Napalm Death, trouxe os projetos dos Irmãos Sepultura, que é o Cavaleira Conspiracy, os Irmãos Cavaleira também, banda, tipo, cara, de várias vertentes também, não falam só de metal, né, vários sons diferentes, bandas de rock alternativo, e impressionante, assim, e tá crescendo, tô vendo assim,
O Toinha sempre tá fazendo evento grande, né? De novo. Tá até difícil das bandas um pouco assim que não são famosas de se tocar lá, né? Tá difícil, porque a cena do cover, né, ainda é muito grande. A gente tem que lutar pelo espaço de abrir, né, um show cover e ainda toma conta, né, dos melhores espaços da cidade. Mas isso daí eu até... Bom, isso daí é opinião minha do Marcelo. O cover ainda chama muita gente para uma casa de espetáculo ou um barzinho, porque, infelizmente, a galera quer ouvir sucesso. A galera não quer tanto ouvir músicas novas. Tanto que bandas antigas, né, dos anos 80, dos anos 90, eu fiz um podcast outro dia com Cícero Pestana, da banda Doutor Silvano e Companhia, e ele estava reclamando exatamente sobre isso. Ele falou, eu perguntei, né, e aí, cara, tem algum trabalho aí em vista para lançar alguma coisa nova? Pode dar esse spoiler aí pra gente? Ele falou, pior que não, cara. Porque às vezes a gente tenta tocar algo novo e a galera rejeita. A galera fica pedindo sucesso lá de 1900 e Guaraná de rolha e a gente tem que tocar. Seja da minha banda, Doutor Silvana, ou, por exemplo, do Paralamas do Sucesso, ou do Ultraje Rigor. Então é difícil, mas as bandas cover ainda chamam a gente. Então eu acredito assim, se houver, né, uma camaradagem, aquele negócio e tal, de um cara de um bar aí, ou um cara de uma casa noturna, chegar e chamar uma banda cover, mas também chamar uma banda autoral, botar a banda autoral como... eu esqueci o nome que se dá em inglês, tá? Mas como se fosse a principal. E a banda cover abrir para vocês, eu acho que pode começar a dar certo, né? Tem bandas aqui que a gente conhece, o AC/DC, ele já abriu shows pro Kiss, né? E depois o AC/DC, ele estourou, ficou tão grande quanto a banda Kiss. Então, eu acho que um ajuda o outro, né? Eu sei que talvez vocês não concordem com isso, mas eu acho que um ajuda o outro. Eu acho que sim. O cenário é esse, né? Uma grande quantidade de bandas cover. E a gente não pode também só brigar com isso, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades. Se a gente puder tocar como banda autoral junto com a banda cover nesse momento, mas é uma questão de mudança de cultura, né? As pessoas começarem de novo a frequentar shows autorais, uma coisa que não acontece, que não tem acontecido nos últimos 10 anos, mas que quando eu comecei a tocar, quase não tinha banda cover, né? Era todo mundo com a sua guitarrinha, com a sua bandinha de punk e tudo autoral. Então, assim, é a gente começar a se infiltrar, né, nesse novo cenário que a gente observa hoje. E vocês trabalhando juntos com banda cover, sabe aquela doença boa? Talvez vocês estimulem os caras também fazerem músicas próprias, entendeu? Que às vezes o que falta é coragem. Às vezes o que falta é coragem. Pô, a gente vai fazer será que vão gostar? E tem aquele cover que é descarado mesmo, os caras se vestem igual, botam uma peruca, botam um chapelão, é cover mesmo, esse daí é o cover mesmo. Agora tem aqueles outros que só tocam as músicas, mas às vezes tem até músicas ali autorais, só que os caras têm vergonha, não vão gostar, aí mostra a música para algum amigo fala, caramba, cara, essa música aí, toca na próxima, eu não sei. Mas vocês podem, de repente, colocar esse bichinho aí. O cara, vamos experimentar, meu irmão. Toca aí, a gente não tá tocando. Bota aí o som de vocês aí, autoral, cara. Quem sabe, né? Rola. Tô certo ou tô errado, André? Eu concordo, Marcelo. Eu acho que isso é importante. Aqui em Brasília sempre houve essas divisões mesmo, não adianta, né? Tem cenas diferentes aqui em Brasília, várias cenas diferentes.
Tem a galera do punk rock, em cidades satélites, que tem esses festivais também. Vão tocar mais bandas dessa linha. Tem o pessoal do alternativo, do rock alternativo também. Vai tocar mais bandas com um som mais similar ali, né? Às vezes até afinidade também, né? Eu acho uma coisa assim, que em Brasília deveria ter um festival igual antigamente. Já teve um festival aqui chamado 24 Horas. 24 horas de música, Marcelo. Pô, já pensou? Tocando bandas de estilos completamente diferentes, cara. E as Bacana. bandas revezavam o palco. Isso é muito difícil de controlar, né? Mas, cara, que negócio que foi mágico, assim. Eu vivi isso pra ver isso, né? É um sonho meu ver um festival assim com bandas de estilos diferentes, galeras diferentes assistindo pessoas fazendo. Mas, assim, é um sonho, né? Uma utopia minha. Mas, de repente... Simon, o que você acha disso? Isso que você me falou aí me fez lembrar o 12 horas de rock lá no Cano. Já toquei numa banda de heavy metal em Dracunella, a gente voltou há algum tempo, que participamos de duas ocasiões desse festival do Grão de 12 horas. E me lembrou também 24 horas de rock and roll lá no Teatro Amador, ali perto da Forja. Não sei se você lembra. Poxa, Os referência Wallace, cultural. lembra dos Wallace? Wallace tocando aquela música da SWAT. E os caras descendo. A SWAT aí. Fazendo aquele rapel, né? E aí esse cara desse tipo de óculos, esse tipo preto e tal. E a banda tocando lá, e os dois vocalistas descendo ali. Nesse mesmo evento, 24 horas, Cássia Eller tocou, meu irmão. Porra, Caraca, legal. Não era legal, Tinha as bandas covers, que eram poucas, os Wallaces eram adeptos, né? Eles também tinham material próprio, mas também tinham coisas covers. Eles eram bem escrachados, né? Já tocava Valdir Floriano, Valdir coisa assim, então. Tinha muita coisa que era bem diferente e tal. Claro, sempre numa pegando um pouco mais rock and roll e tal. E disso que você está falando aí, sobre iniciar como cover e aí você ir desenvolvendo o teu estilo próprio. Nos bastidores a gente estava conversando sobre Van Halen, né? Van Halen. Assim, não sei se deve ter conhecimento. Mas Van Halen tinha entre 280 e 300 músicas cover. Eles tocavam. E tinham tirado 280 a 320 músicas. E nisso eles botavam 5 a 10 músicas próprias deles, né? E eles vão desenvolvendo o som deles a partir de justamente isso, de uma coisa eclética. E de James Brown a Montreux, eles vinham de Supremes a Led Zeppelin, então eles tinham um espectro musical muito grande. Os caras pediam alguma coisa, eles tocavam. Tinham 180 a 320, e eles desenvolvendo a própria música. Então. No caso específico da Brina, a gente tem algumas covers que a gente coloca no repertório, claro, até para, vamos dizer assim, não apenas enriquecer o setlist que a gente vai tocar, mas também fazer com que haja uma interação entre nós, integrantes da banda, de coisas que a gente gosta e tal. É tipo assim, vai montar uma banda? Vai. Tem tantas músicas autorais e tal, e cada um escolhe aquela sua cover preferida, desde que a banda em si concorde em levar aquela música específica. E aí a gente vai mais ou menos peneirando isso e aumentando o setlist também usando cover. Não é nada de errado, pelo contrário. Aumenta um pouco, né, até a participação do público. A pessoa, poxa, eu gosto dessa música, mas eu nunca ouvi nenhuma banda tocar uma música como essa e tal, então a gente procura justamente isso. Não é que é ir na contramão, mas a gente vai numa cover que poucas pessoas ou ouviram ou tocaram, ou aquelas que simplesmente não sabiam que a música era uma cover e acabam identificando como, música tal, que eu acho que é da tal banda. Acaba não sendo, mas a gente leva a forma como que foi. Não, pô, é legal, cara. Eu peguei, né, nos anos 80, eu estudava, né, bicho? Eu estudava. Então a gente aqui tinha uma cena forte, né, que ia por todo o país, mas a gente também a gente tocava muito em escola, em colégio. Então tinha uns festivaizinhos ali de colégio.
Aí, às vezes, um colégio tinha uma ou duas bandas, mas chamava a outra banda do outro colégio para tocar lá. Então, a gente também tocava na esquina, cara. Hoje tem louvor, né? Louvor na esquina. A gente pedia alguém ali para puxar ali uma tomada ali, ou então aquele cara que vendia pipoca à noite, a gente tocava ali, entendeu? Eu costumava falar que nós é que criamos o Unplugged, né, da MTV, porque a gente ia para o aniversário e todo mundo levava violão e a gente tocava lá, desligava o som e começava a tocar. Mas por que eu estou falando isso? Eu queria fazer essa pergunta a vocês, que às vezes eu me pergunto isso. O rock, tá? Nós estamos aqui, eu tenho 5'5", Simon deve ter aí 23 anos, a Krishna 12, André 37, mas o rock, cara, o rock tá ficando velho? Será que é só velho que curte rock? A garotada... Eu ensinei meus filhos a ouvir de Ozzy até Bee Gees, tá? Meus filhos, eles são ecléticos pra caramba. A única coisa que eu não ensinei eles foi escutar, por exemplo, pagode. Mas não quer dizer que eu não escute. Eu adoro o Raça Negra. Gosto, acho legal pra caramba. Aquela música Evidências, do Sertãozinho Chororó, que na realidade é do José Augusto, eu gosto. Eu gosto muito do Almir Sater. Mas eu tô botando essas pessoas que é para você ver que é só velharia. Será que a juventude de hoje tem ouvido para escutar uma boa música, para escutar um rock que vocês estão fazendo? Porque eu sei que meus filhos ouvem, eu sei que eles conhecem, mas porque teve um pai roqueiro. Agora, será que essa juventude de hoje tá? Se a gente botar um show numa escola para tentar despertar, né, o bichinho do rock em crianças, será que a gente tem um público? E eu tenho que acreditar que isso funciona. Eu tenho essa tendência de achar que seria uma boa colocar show de rock em escola de novo. E o que eu acho é que mais pessoas mais velhas estão indo para os shows. Por exemplo, você vê aí o sucesso da volta do Oasis. Tem muito mais gente mais velha porque a banda também tem muitos anos, né? Mas se você for ver, o número de pessoas mais novas escutando rock também é grande. Então, eu acho que a gente precisa acreditar que essa influência acontece e pode dar resultado em pessoas mais novas, né? Até porque tem várias bandas novas, do público mais jovem, que são muito legais. E que a gente gosta também. Então, e vocês, Krishna, vocês estão representando bem essa galera, entendeu? É por isso que eu digo que, Marcelo, mas uma andorinha só não faz verão. Mas eu gravei também um vídeo aqui pro meu canal sobre rock, sobre bandas de rock dos anos 80. O que esses caras fazem pelo rock hoje, né? Perguntei também ao Cícero, Dr. Silvano e companhia, por que eles não se juntam e compram uma noite do Rock in Rio, entendeu? E ele falou, cara, não tem interesse. Não tem interesse. Aí eu te pergunto, Cícero, vocês estão na atividade, tem bandas aí que eu ainda considero grandes, tá? Como Paralamas do Sucesso, como Titãs, né? Mesmo tendo só 3, mas ainda é uma galera que faz barulho. Tem uma galera ainda aí que poderia se reunir, tipo o Kid Abelha, né? Vamos botar ali, o Barão Vermelho ainda tá aí na atividade, tá correndo atrás. Cara, a minha pergunta é o seguinte, por que essa galera chega, não se reúne ali, vai lá no Medina e fala, Medina, seguinte, cara, nós temos condições de chegar e lotar aí pelo menos uns 2 dias do Rock in Rio. Vocês já tentaram fazer isso, já conversaram, já levaram essa ideia? Porque, na minha visão, cara,
seria, cara, ingressos evaporando, cara. Isso daí ia ser muito rápido a vendagem de ingressos. Porque, com certeza, eu iria, levaria meus filhos. Se botasse 3 noites, eu acho que as 3 noites ia ser, faltar ingresso. A realidade é essa. Porque ainda tem muita procura, cara, pelas músicas, né, dos anos 80. Olha, já foi tentado algumas vezes, é óbvio que já foi tentado, até colocar a Festa Plock porque a Festa Plock tem muito apelo, sabe? E eu acho que uma Festa Plock ou uma festa do nosso meio, tocando no Rock in Rio, agradaria uma noite inteira. O pessoal ia sair em êxtase. Como já vi, muitos shows que a gente faz grande, 5 a 10 mil pessoas, não chega a 100 mil, 5 a 10 mil pessoas, e deixa o povo em êxtase. Todo mundo sai agradecendo muito, sempre os comentários são muito bons, são muito positivos. Porém, o desejo é lá dos Medinas, eu não sei se são eles, se não são, qual é a implicação que tem, nós não podemos fazer, ou não fomos chamados, nunca fui chamado e nunca fui convidado para esse tipo de festival, mas gostaria muito de mostrar que negócio, eu vou levar alegria para o povo, queria mostrar o que eu sei fazer, o que o povo gosta, do jeito que a gente faz. Essa é a grande verdade. Então, se não forem vocês, bandas que estão surgindo, né? Não é que está surgindo de ontem, mais de algum tempo, vocês já estão na estrada há algum tempo, tanto é que você está sempre falando aí que é a nova formação da banda. Então, quer dizer, vocês já têm um tempo, já entraram, pessoas já saíram, pessoas... Então, pô, vocês hoje é que estão responsáveis por isso, né? E, cara, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, bicho. Que vocês estão aí batalhando, estão mostrando rock, estão mostrando como é que se faz boa música, entendeu? Estão aí trabalhando em seus empregos, mas na hora certa lá, no dia de ensaio, tá todo mundo lá, no dia do show tá todo mundo lá, dando o seu melhor. Cara, isso é bacana pra caramba. Eu faço a minha parte daqui, hoje eu não tô podendo mais tocar. Eu peguei um problema aqui na mão, o André sabe, e a minha mão tá à esquerda, não sei se dá para ver aí, ó, ela tá fechando, ó, um nervo tá retraindo aqui, ó, ela tá fechando. Então, para eu tocar a guitarra, eu já tô sem habilidade, entendeu? E quando eu toco durante muito tempo, me dá câimbras. E câimbras insuportáveis. Então, cara, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês estão aí mostrando o que é boa música. Porque, cara, porra, de música ruim já deu, bicho. Mas, infelizmente, as rádios daqui não dá vez. E as rádios daí, vendo esse movimento que vocês têm, eles estão ajudando de alguma forma, eles estão tocando músicas de bandas novas aí de Brasília. Tem alguma rádio especializada em rádio rock, seja ela uma rádio alternativa, seja ela uma rádio de web, ou então uma rádio FM convencional? Como é que tá isso daí? Na internet fica muito mais fácil de você propagar mais hard rock, mais a cena local, mais alguma coisa mais indie, underground, coisas do que. Temos a Rádio Cultura, que auxilia bastante. Temos o Marcos Pinheiro, que é uma pessoa que é um expoente aqui no Distrito Federal há bastante tempo. Um cara que sempre se preocupou com a música autoral, com as bandas do Brasil. A gente esteve presente a muitos eventos, sempre prezou por divulgar, lançar, apoiar a cena local, fosse ela rock and roll simples, hard rock, heavy metal, qualquer estilo. Música autoral no Distrito Federal, ele sempre participou, sempre entrevistou, sempre deu o máximo possível para que essas bandas tivessem certo alcance e visualização, fosse tanto na rádio quanto às vezes até na própria TV Cultura, nos poucos espaços que haviam ali de programas. Isso eu estou chutando aqui dos anos 1990, começo dos anos 2000, ok? Rádios grandes, tipo Transamérica, que tem satélite e tudo mais, muito pouco. Há algum tempo atrás, quando nós tínhamos um sinal que vinha aqui de Anápolis, o Lero Nirvana, que é também um DJ aqui de Brasília, ele colocava uma vez ou outra uma banda, um hard rock, um heavy metal e tal, raramente algum outro
ou outra coisa um pouco mais tranquila, um pouco mais voltada naquilo que eu falei, né? Muito mais britânica, coisa do tipo. Mas ainda assim, claro, estimulava bandas locais. Então, eu acredito que o que você colocou sobre o funk, não é que eu não gosto, porque eu acho que, assim, como músico, eu me sinto na obrigação de ter que ouvir. Eu ouço. Se eu tenho críticas? Tenho. Como também acredito que as pessoas que ouvem, seja fãs, punk, pagode, samba, vão ter críticas quanto à música que eu gosto. Pera aí, Simon, eu te respeito, eu acho o Tom um cara bacana pra caramba, mas, pô, bicho, os funk que tem aqui no Rio de Janeiro não dá pra escutar não, meu parceiro. Vou chegar lá. Não dá não, cara. Não. Ouve, Meu irmão, chega na internet. Não, dá licença. Ó, é um tal de senta Kika, leva a minha. É que eu não posso falar. Bicho, Bem sexual. eu fico com vergonha, cara. Deixa eu só te colocar um contraponto, né? A gente estava falando do Kiss agorinha, né? Então, o Kiss tem um disco que se chama Love Gun, ok? Né? I really love you, baby. You put the trigger on my love gun. Bom, eu não preciso dizer o que é que ele está falando, porque você mais ou menos sabe, né? Então, se a gente for levar por esse viés de que é uma coisa que vai sensualizar, então essas bandas já faziam isso na década de 1970. Então, por favor, é só um pequeno adendo à discussão em si. A gente pode reclamar que há realmente uma sexualização muito grande dentro da música do funk, seja ele carioca ou paulista, tranquilo. Mas a gente não pode esquecer que nós também temos esse telhado de vidro, porque bandas como Kiss, bandas como aquele spec bem glam dos anos 1980, pós, e coisas do tipo, tinha mais ou menos esse mesmo tema, entendeu? Não. Então, só colocando assim, eu falei, como músico, eu ouço tudo. Eu não me importo, eu ouço, simplesmente eu ouço. Gostando ou não, eu ouço. Vejo o que é e tal, não alimento o meu cérebro exclusivamente por tudo que se ouve, mas a vida segue. Sacou? Do Rio de Janeiro, se você bota numa rádio, praticamente só toca isso. Se você sai, vai à praia ou vai em algum lugar, numa praça, só tá tocando isso. Agora, esse lance do rock, escuta quem quer, porque tem outras bandas. As rádios não eram assim, só esse tipo de música. Cara, eu não vou ficar falando. Um exemplo engraçado, não sei se você fez ou outra toma a barca para Niterói, né? De vez em quando eu vejo uns vídeos, né? E alguns músicos se apresentam, né? Dentro da barca, seja tocando alguma coisa tipo Careless Whisper do Wham, ou então alguma coisa mais um pixinguinha e coisas assim, sabe? Então é legal. Você vê que ainda há espaço, ainda num lugar desses, de transporte popular, em que o músico simplesmente vai ali, né, vai passar o chapéu e tal, para ele angariar alguma coisa, ou se não, apenas pelo simples prazer de tocar uma música, mas ele vai tocar uma coisa assim que você, ainda sendo algo mais ou menos pop, como eu falei, o Wham, mas uma coisa um pouco mais erudita, como um pixinguinha, poxa, que legal, você ter a oportunidade de ter um pouco de cultura, enquanto você está retornando ou indo, retornando para casa ou indo para trabalho, não importa. O horário sempre tem disso e tal. Então fico vendo que assim, o Rio de Janeiro tem uma cultura maravilhosa mesmo nesse aspecto. Se hoje, infelizmente, que está imperando, seja na web, seja no YouTube, seja nas rádios, como você mesmo colocou, são músicos que têm esse tipo de viés, é porque, infelizmente, ou há muita crendice de que essas músicas são a maioria das pessoas do Rio de Janeiro, que certamente não deve ser, ou então é porque as empresas que vão fazer aquela de patrocinar
a rádio, elas querem que ouça aquilo que é o que está tocando. Então eu não quero nada que seja diferente. Se o que está tocando e o que está fazendo sucesso é tal música que, infelizmente, daqui a 2 meses você não vai nem lembrar, porque já vai vir uma outra substituta, é isso que vai tocar. Agora você tocou num ponto importante, cara. Eu escuto música de 50 anos atrás. Eu escuto músicas... Aliás, eu fiz um... Pô, desculpa estar falando toda hora aqui do canal, né? Uma propagandazinha. Mas, cara, outro dia eu fiz um vídeo aí de músicas com mais de 40 anos. E as músicas estão atuais. Se você mostrar aí algumas pessoas, pô, elas curtem. Caramba, que música bonita. Então, cara, música bonita não tem idade. Agora, isso que você falou é muito importante. A música que viraliza hoje, daqui a um mês, ninguém lembra dela. Então, quer dizer, será que é o povo? Ou será que estão educando o povo de uma maneira para que o povo não pense? Que o povo fique no ponto, né? Esse é o ponto. Você está vendo que, assim, se a gente for voltar no passado, imagina você, quando foi sair o primeiro single do Led Zeppelin 4, eles pensaram em Miss Mountain Hope ou então em Rock and Roll, né? Mas o Jimmy Page bateu o pé e falou, não, quero essa Way to Heaven. Cara, essa Way to Heaven tem 6 minutos e tanto, não importa, eu quero que seja ela. Então a gente vai editar, não vai editar, vai ser com violão, com introdução, com teclado fazendo flauta, com bateria entrando aos 4 minutos e 17 segundos até acabar. Aí como assim? Não vai vender, rádio não vai tocar. A mesma coisa, se a gente for apelar por isso, naquele filme do Fred Mercury. Esse Bohemian Rhapsody, a mesma coisa. Então, mesma coisa, eles bateram o pé e falaram, não, vai tocar na rádio 6 minutos de tempo. Tocou. Então, por esse ponto, você vê que os anos 1980 eles vão começar a encurtar de 4, 5 minutos a 3, 3,5, 4 no máximo. A MTV vai forçar você a fazer vídeos de até 3,5, 3,50. Os anos 2000 vão começar a botar apenas música de 3. Agora as músicas estão ficando em 2, 2,5 e tá bom demais. A rádio ela tá com uma velocidade tão grande de soltar tudo quanto é música, como se o dia tivesse 28 horas e que assim, não vai acabar nunca. Eu quero botar todas as músicas de 2 minutos o mais rápido possível. E isso aqui é estranho. Para você, provavelmente, como um divulgador cultural de muito tempo, de muitos anos, como um músico que infelizmente hoje tem essa questão, e eu sinto muito saber a respeito disso, sua mão, deve ser frustrante. Você fica, putz, caramba, as músicas duravam tanto tempo assim, sabe? E hoje a gente vê música de 2 minutos e assim, passou a música e o que foi isso que aconteceu? Eu não entendi nada, não entendi começo, não tem meio, não tem fim, falou 3, 4 versos, repetiu aquela batidinha, acabou a música, já vem a próxima, esse é o próximo sucesso, acabou, você volta um mês atrás, você já não lembra qual foi a música. É isso que, infelizmente, a música, nesse sentido, ficou tão descartável e não tem mais nem graça, né? De você ficar querendo concorrer com artistas que mais ou menos compõem de acordo com o que as plataformas, como o Spotify, seja o YouTube, seja todos eles, estão colocando como que a nova fórmula de sucesso. Não, meu amigo. A música é uma coisa tão diversa e que se a gente for começar a pensar, está em forma, não, tem que estar em forma. Aí a gente não vai sair do lugar. Aí a gente vai deixar de ter que ouvir aquilo tudo que você colocou, as músicas de gente morta, que a gente ainda continua ouvindo, né? E você fica exclusivamente restrito a isso. O mercado impõe que a música tenha 2 minutos, eu vou ter que fazer um... Não. Nesse aspecto, eu estou cercado de pessoas dentro da Brina que pensam como eu. A gente tem que fazer o que for melhor para os nossos ouvidos dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer. É uma música simples, é uma música tranquila. Nilo Fé está dizendo aqui não, que ele, ditador da banda, vai determinar... O Sérgio correu. O Sérgio correu. O Sérgio tá fritando pastel lá na cozinha, pô. Ele correu e tá dançando funk aqui nessa... Qual é, Sérgio? Forte. O cara... Depois aí, não, eu não vou cortar nada, não. Eu quero o Sérgio aí. Cadê o Sérgio?
dançando funk. Não vai aparecer. Pô, o cara com a maior pinta do Zakk Wylde, porra, dançando funk, meu irmão. Tatuagem do Van Halen. Marcelo, é aquele Marco Deroy. Sabe aquele guitarrista Marco Deroy? Ah, Ele parece com aquele Marco Deroy. caramba. Eu vou cortar não, cara. Vou cortar não. Vai. Daqui a pouco a gente vai bota ele ficar coladinho assim. com alguém aí, né, Marcelo? Pô, cadê? Bota o Sérgio aí, porra. Então, é aquilo que nós estamos falando. Se a gente Olha focar aí, o rapaz, tempo aí. se moldando do que o mercado estabelece e determina, a gente acaba fazendo com que a boa música, o rock and roll, que a gente tenta fazer com que ele tenha ainda um ganho de vida e que prolongue um pouco mais, simplesmente deixe de existir. Então, nesse aspecto, eu ainda vejo aquilo que você colocou bem no começo do programa, a rebeldia, a forma de expor ideias, letras com algum conteúdo e coisas do tipo, né? Infelizmente, meus filhos não ouvem tudo o que eu ouço, mas grande parte do que minha filha ouve é bem heavy metal, então, nesse sentido, eu estou muito feliz. E meu filho, ele começou a ouvir algumas coisas um pouco mais punk, uma coisinha ou outra popzinha aqui, mas que tem uma qualidade, um Dan Hartman aqui, uma coisa mais anos 1980 ali, um popzinho, um U2 e tal. Mas Level 42, entendeu? É tudo coisa assim. Mas, então, Simon, é mais ou menos o que eu estou conseguindo colocar para que ele ouça. Mas Simon, eu acho que porra, você apresenta, eu apresento, eu acho que falta isso, apresentar boa música. Cara, hoje eu vi um vídeo do Billy Idol. Billy Idol deve estar o quê? 70 e pouco, por aí? Não sei. Mas, cara, o Billy Idol tocando não, né? A banda dele, tu vê, cara, só coroa, meu irmão. Aí a câmera chega ali pro público, bicho, porra. Tu olha, tem garotas, tem rapazes, tem pessoas de idade, mas lá, cara, é diferente. Lá o público se renova, lá eles têm aonde tocar, lá eles têm as emissoras que trazem um Lionel Rich para tocar músicas antigas. Eu lembrava o valor que eles davam ao Frank Sinatra, ao Tony Bennett. Porra, então é outro mundo, cara. Agora aqui a gente tem tantos cantores, bicho, porra, bacana, legal, que são aí praticamente marginalizados, cara. Não tem espaço no rádio, na televisão, não tem espaço em lugar nenhum, cara. Então, assim, não é puxando a sardinha pro meu lado, não, mas eu acho esse canal aqui, o Mais Rock, porra, isso daqui tinha que estar na TV, cara. Eu tinha que estar na TV trazendo vocês. Isso daí acontecia nos anos 80, nos anos 90. O Fausto Silva, nego, usou a ele pra cacete, mas o Fausto Silva, com aquele Perdidos na Noite, ele foi um dos grandes responsáveis aí pro rock dar certo. Levava punk rock lá, bom punk. Pô, o Chacrinha, cara, o Chacrinha levava, cara, o rock, levava também bacalhau, cacete A4, mas levava o rock, cara. Então, um programa, não tô dizendo eu não, tá? Tô dizendo eu apresentando não, que eu sou entendeu? Mas tinha que ter um cara lá que gosta disso, porra, levar pra televisão, mas não, cara, eles parecem que querem nos calar. O YouTube, qualquer pedacinho de música que eu boto, ele tira o vídeo do ar, bicho. Entendeu? Então parece que eles não querem que a gente divulgue coisas boas. Agora, se eu botar um funk aí que senta aqui, que senta, ferrou. Pô, deixa eu ouvir um pouquinho aí, Serjão aí falando aí, pô. Fala aí, Serjão. Stop.
grande admirador do funk. Ah, pô, corta, não. Funk, de Não, tira o Sérgio, pô, volta. muito Não, volta o Simon, pô. Tá de sacanagem esse cara? música do... Aquela música do passinho, Brota eu no gosto. baile Ah, do não, Panta. eu Vem pra quero. minha favela Corta que esse cara aí, cê cria vai. esperança. Entra aí, Krishna. Pô, dá um tempo, cara. Pô, cara chato, pô. Você tem que saber admirar a música como um todo. Você tem que curtir Tá. o... Ô novinha, brota na bata do funk. Pera aí, Tem que saber. você Sérgio, Funk, tá, uns rock. Sérgio, o que tu comeu lá na cozinha, cara? Tu bebeu lá? Tu te fez mal, não fez? Fala pra mim. Sou teu amigo. É a comida do gato lá da peixe. Porra, não é possível, cara. O cara tem Van Halen aqui, ó. Olha lá, a camisa do Ozzy, porra. Vem falar de funk, meu parceiro. Pô, Mas assim, falando sério mesmo, tem muito pouco espaço e eles não têm interesse em divulgar o rock mais, cara. Primeira coisa, o rock ele traz o quê? Contestação. Ninguém quer contestação mais. Ele quer aceitação e passividade. Se você começar a divulgar uma música que faz as pessoas se revoltarem, pensar, né? as pessoas pensarem, Pensar. então assim, você acaba tipo indo contra os interesses do sistema, né? O sistema não quer mais isso. E eles criaram também uma vinculação do rock à coisa estrangeira, ao colonialismo, a questão, por exemplo, a gente que canta músicas em inglês, a gente sofre um enorme preconceito por cantar em inglês. É como se a gente fosse quase inimigos do Brasil, entendeu? E a música em si, o rock veio do inglês, né? Veio toda ela em inglês para cá e a gente adaptou ela ao rock BR, né? É verdade. Você vê isso assim nos festivais, no dia a dia, nas seleções que nego faz hoje em dia por licitação ou por edital. Você vê que tem um preconceito contra a banda que canta em inglês. Se puder botar 20 bandas que cantam em português, mesmo que de uma qualidade inferior a essa que canta em inglês, eles vão botar. Então virou tipo assim um nacionalismo burro assim, nesse sentido de evitar que a pessoa cante em outras línguas, entendeu? A gente optou pelo inglês porque a gente quis. Então a gente falou, vamos cantar em inglês mesmo e não tem papo. Mas a gente sente isso assim nos festivais. A gente vê cada coisa aí que é de chorar, assim. E os caras estão lá, todo festival que tem, toda apresentação que tem, edital, licitação, tá o nome dos caras lá. Então, quer dizer, não é pela qualidade a seleção. É por outros critérios hoje em dia. É tipo... essa galera mesmo que o Simão citou, que é uma galera mais do crossover, do hardcore, do metal. Essa galera tipo Macacongs, DFC, Low Life. Esses caras você vê que eles se organizam entre eles. É um pessoal mais de periferia e é um pessoal que se organiza entre eles. Mesmo porque eles também não conseguem espaço nessas coisas. Porque a música deles é de contestação, né? É de esfregar na cara, não é favorável nem ao lado, nem ao outro hoje em dia no Brasil, né? São caras que estão reclamando ali que tipo... a fome continua, a falta de educação continua, independente de quem está no poder, né? E você vê que esses caras assim tiveram que criar uma organização deles, baseada na brodagem ali, para eles conseguirem tocar. E quando eles tocam, eles lotam o local. Mas mesmo assim, os locais ditos melhores, mais elitizados, não botam essa galera para tocar, então. É difícil você ver eles num festival grande, é difícil você ver eles, tipo, divulgando essa mensagem num festival que tem divulgação nacional ou que tem uma grande emissora. Eles normalmente são cortados, não chegam nem nas finais ali dessas seleções, né? Entendi. Não, eu tô brincando aqui com o lance do funk. Não é que eu não curto e não é que eu não gosto. Tem alguns funks aí até que eu acho legal, entendeu? O tal do... acho que é Funk Melody.
Eu só fico bolado, cara, esses funks aí que é só xingamento, pô. É só degradando a imagem da mulher, entendeu? Isso daí, E é o proibidão. e isso aí a gente também vê hoje no sertanejo, né? Esse new sertanejo, o sertanejo universitário, sei lá o nome. Breganeiro. Eles degridem muito a imagem da mulher, com bebedeira, cachorra, esses bagulho todo aí. Então, essa parte aí é que eu não gosto, entendeu? Do funk. Ela tá certo. Agora, o funk de antigamente não tinha isso, bicho. Apesar que eu já ensinei meus filhos aqui o que é o funk e o que é o funk, né? Tem o funk que a gente gosta, funkeado, guitarra, bacana e tal. Pô, e tem o funk aqui brasileiro, que é do Rio de Janeiro, né? Eu acho que já tá aí por todo o Brasil. Mas é o lance do palavrão, cara. O lance de denegrir a imagem de alguém. É o lance de chegar e enaltecer armamentos, falanges, né? Isso, crime organizado. Isso daí é que eu acho legal, cara. Entendeu? Aí o Simon até falou, não, mas teve isso no rock também. Falei, teve, mas aqui tá demais. Aqui tá demais, cara. Entendeu? Mas, pô, bacana você falar, ter aí largado os pastéis e vir falar com a gente, seu Sérgio. Porque, porra, é brincadeira, né, Bi? Aí, 1h11, o cara comendo. Acabou com a tua geladeira aí, Krishna. Pô, salgadinho da acredita tudinho. Pô, Salgadinho. Brisema chip lá. Eu também. não é. André, aquele brigadeiro que a Krishna fez aí pra depois da live, Tá. já era. Já era. Já era, parceiro. Simon, aquela batidinha aí, aquele licor, acabou, parceiro. Se bobear, Sobrou nada. se bobear, o Sérgio, ele tomou até a água que estava fervendo naquela chaleira lá. Entendeu? O cara é destruidor, meu irmão. Mas você sabe que eu sou o único dessa banda que não é vegano. Você sabe que isso tem uma cela roxa. Camô, meu, conta essa parada. Bota só de veganos, são 4 veganos e o carnívoro. Não, aí, então. O Simão, por exemplo, ele sequer bebe, ele só toma Fanta Uva. Tá, pô. Entregando os caras. Fanta uva, meu parceiro. Fanta Uva. Porra. Aí, então vai aqui um Tiranossauro Rex do Rio de Janeiro. A gente vai marcar uma churrascaiada aí. O André, Gosto de abacaxi, né? De abacaxi. o André vai bancar a parada, porra. Ixi, esse é o Betão do. O Ricão aqui é o Beto, velho. É o Beto? O Beto do Morreu Polares lá que. Ele vai falar, tá perto do aniversário dele. De repente a gente faz um esquema aí. Pô, bem lembrado, bem lembrado. Vamos falar, ó. Abacaxi. Deixa eu já avisar aqui. A gente vai lançar aí pra semana que vem o Morreu Polares. O Beto aí, grande baterista, mas tá ali enrolando no baixo. Ele vai falar aqui com a gente aqui. Isso, é boa banda, muito boa banda. Pô, gente, é legal, né? Não esquecer da Elisa, que é uma excelente cantora. A Elisa, será que a Elisa vai entrar na live? Seria uma boa. Será? Seria ótimo. Que ela é meio tipo Sérgio, não, sou tímida e tal, pá. Aí vem o Sérgio, quebra geral. Quebrou a cozinha da Krishna. Eita. Quebrou, meu irmão. Já era, não tem mais nada lá, meu irmão. Eu vi uns tomates lá, cara. Ainda dá pra fazer alguma coisa. Aí, ó. Bom, galera, então estamos chegando aqui ao fim de mais um podcast aqui no canal Mais Rock. E eu gostaria de ouvir as considerações finais, os recadinhos aí da Krishna, do Simon e do Serjão e também do André. Lembrando que as redes sociais deles estão aparecendo aí embaixo, valeu? Eu vou deixar sempre aqui as redes sociais de cada banda que estiver aqui falando com a gente, valeu? Então, Krishna, fala aí com a gente, minha filha. Eu queria agradecer, eu acho que são esses espaços que fazem que a gente seja visto e as coisas mudem devagar, né?
Eu acho que a mudança está na contracultura, está na quebra de padrões, nesse mundo tão uniforme, né, que a gente está e que força a gente a ser uniforme todo dia. São essas pequenas mudanças que vão surgindo as soluções e a melhora na música, no rock. E muito obrigado a você, obrigado, André. Que isso. A hora que quiser é só chamar, tá bom? Vamos lá, Simon! Fala comigo, meu irmão! Complementando o que a Krishna falou, a Brina agradece o convite, agradecendo também ao André a oportunidade de estar conversando, falando sobre música, coisa muito boa. E aí isso a gente vai entrando em fatores, né? Tanto questões sociais, com mais questões musicais, como é que está o mercado em si, os planos que uma banda tranquila como a nossa também tem, de o que é que deve fazer, o que quer fazer para o futuro e tal, onde a gente consiga, se não assim, angariar todo esse certo, às vezes a pessoa fica imaginando o que acontece e tal, mas pelo menos ter aquela repercussão necessária, a partir do momento que a gente vai se juntar, gravar um disco, gravar alguma coisa, e colocar isso, né? Tanto físico quanto um stream, que as pessoas possam ouvir uma música um pouco mais diferente do que às vezes a gente coloca como usual por aí, e isso vai ter ou não uma participação em rádio. Não, a gente também não está preocupado com isso. A gente quer levar o recado, tocar, mostrar a música ao vivo, implementar mais ou menos o que a gente tem como influência individual e que a gente coloca tudo mesclado dentro da banda, fazer com que a música ela possa repercutir, né, e transferir esse possível uma boa energia para aquelas pessoas que vierem ouvir. É isso. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E, enfim, como você falou, tomara que outras bandas da cena do Distrito Federal possam participar do seu podcast, né? E valeu, é isso aí. Valeu, Simon. Falta o Sérgio aparecer agora. Valeu, Simon. Obrigado aí, cara. Pô, você não sabe como é que vocês estão enriquecendo aqui podcast e tal. Pô, obrigado mesmo, mano. Cheguei, gatas. Fala comigo aí, Serjão! Porra, larga essa cozinha, meu parceiro. Comer é bom demais, né? É um dos grandes prazeres da vida. A história é a seguinte: agradecer a vocês aí pelo espaço maravilhoso aí, e que outras bandas também tenham esse espaço. Agradecer o André aí, que é nosso anjo da guarda aí, tá sempre nos botando aí nas roubadas boas, e fazer aí esse trabalho que vocês fazem é muito importante para manter o rock and roll. Por exemplo, na minha banda eu procuro tocar guitarra o mais rock and roll possível. Eu me considero o melhor guitarrista da minha banda, considero minha banda a banda mais rock and roll de Brasília, e eu acho que o espírito é mais ou menos esse. Agora, Você tem que ter a consciência de saber que tipo, o rock ele depende disso, da sua atitude, da sua vontade de querer tocar o público. Senão, cara, é melhor ficar em casa e tal e não se meter nessa. O rock and roll é um negócio de risco, e sem risco não há diversão, né? agora eu quero saber se tu é brabo mesmo. Manda. Tu usa que tipo de corda? 09 ou 013? Eu uso 011. Ih, rapaz, o cara é bravo, compa. Obrigado, Sérgio. Beijão em vocês, foi um prazer. Marceleza, um beijo. Valeu, mano. André, beijo nessa boca. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. E aí, Andrezão, fala aí comigo, meu velho. Cara, enfim, velho, cara, só agradecer aí, cara, essa parceria Rio-Brasília aí, tá demais. Eu quero trazer mais bandas aqui de outras... Vai trazer, É. vai trazer. E nós vamos tentar, né, juntar aí, vamos trazer mais cena indie, metal, punk, vamos trazer... Cara, tá fazendo música, tá mexendo com a cabeça da gente, rock and roll, vamos trazer aqui, né?
Vamos movimentar esse som, vamos movimentar isso aqui, cara. Não, tá bem. Obrigado, beleza, por tudo aí, carinho, cuidado Nada, com as tá, bandas, beleza. sempre, tá? Você é fantástico, cara. Que nada, meu irmão, que nada. A gente tá aqui pra ajudar e eu é que agradeço vocês, cara, que, porra, mais uma vez aí, vocês são fera, parceiro, são fera. Obrigado, Simon, obrigado, Krishna, obrigado aí, Serjão, desculpa a brincadeira aí com todos vocês, porra, mas não tenho nem o que falar, cara. E é aquilo, eu espero aqui o material de vocês e eu vou botar aí pra rodar durante algum vídeo aqui. Se vocês mandarem uma gravação, o André sempre tá mandando, eu falo que ele é meu diretor musical aqui do canal. Ele sempre tá mandando alguma coisa, sempre tá rolando aqui, enquanto eu falo, tá rolando música deles. Se vocês me derem a honra, mandar aqui um arquivo para mim aqui, eu também faço isso com vocês, tá bom? Galera de Brasília, vocês estão vendo aí, ó, altos papos, uma galera super bacana, e o que eu posso desejar a eles é o quê? Papai do céu abençoe e muito sucesso para essa galera, tá bom? Meu nome é Marcelo Rodrigo, obrigado pelo carinho de vocês e ó, fui. Valeu, galera. Porra, obrigado mesmo.